Jéssica Dias, canal Band Esportes. Você vem conversar com a gente num contexto, né, de críticas por parte da torcida, equipe com uma vitória em 8 jogos, pressão em cima do treinador. E eu acho que o principal ponto que o torcedor quer saber é justamente até que ponto a diretoria do Vasco, a diretoria da SAF do Vasco, vai com o técnico Maurício Barbieri. Qual seria aí o limite para vocês para seguir com o comandante e não trocar esse comando do time? Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos presentes. Antes de responder, Jéssica, eu queria ter falado semana passada, mas está superado. Nunca recusei falar, nunca vou recusar falar com a torcida do Vasco, por 3 razões. Primeiro, que é meu papel, minha função. Segundo, porque eu gosto de falar. E terceiro, porque o torcedor está inserido no processo e o torcedor tem que ouvir. E os jornalistas sabem disso, porque me enviam mensagens diariamente e eu respondo todas. Então, vocês sabem que eu estou sempre conversando com a torcida através de vocês. É o papel de vocês e é o meu papel também. O momento é um momento ruim de resultado, de posição na tabela, mas estamos todos aqui no CT prontos para superar esse momento e o trabalho vai ser incansável, já está sendo e vai continuar sendo incansável para que a gente passe essa fase e nós vamos passar. Te respondendo, Jéssica, tenho total confiança no trabalho do treinador, da comissão técnica e principalmente total confiança no trabalho que está sendo feito nesse ano no Vasco, em 5 meses de trabalho. Eu entendo que algumas rotas precisam ser corrigidas e serão corrigidas, mas internamente. Nesse momento, internamente. Como eu disse, é um momento ruim de resultados, um momento que a gente não queria estar nessa posição da tabela, não planejamos estar nessa posição da tabela, na 8ª rodada de um campeonato de 38, porque tem muita gente que já cravou o final do campeonato, mas estamos na 8ª rodada. E a gente vai corrigir rotas, sim. A gente entende que erros aconteceram e nós vamos corrigi-los internamente. Então, te respondendo e sem te responder a respeito de limite, eu acho que a avaliação do trabalho de todos ela é diária. Meu trabalho, trabalho do Abel, trabalho do Barbieri, trabalho dos jogadores, trabalho dos funcionários do CT. E somos e seremos os nomes que tirarão o Vasco dessa situação hoje da tabela. Os funcionários do CT, os jogadores, grupo de jogadores, Barbieri, Abel Braga e eu. Oi, Paulo. Boa tarde. Joel Silva do Lance. Você diz sobre erros internos, ou melhor, erros que serão resolvidos internamente, recalcular a rota, e diz também que não se esperava uma posição ruim, ainda mais nesse início do campeonato. Então, daria para dizer na avaliação se houve um erro na montagem do elenco, se teve alguma condição de contratação que poderia ter feito e não foi feito. Onde eu quero chegar é se, de fato, de quem é a culpa nesse primeiro momento. Porque muitos torcedores estão cobrando a 777, você, o Luiz Melo e o Barbieri. É claro que a equipe é como um todo, né? Todo mundo tem culpa, mas até que ponto para amenizar a pressão em cima do torcedor, que ele que acaba arrebentando geralmente, né, ao lado mais fraco, né, da corda, né? Então, na sua avaliação, aonde você errou na montagem do elenco, aonde o treinador está errando no trabalho no time, tendo em vista que o Vasco
todos esses jogos teve praticamente uma semana de trabalho para se enfrentar o adversário, tirando a partida contra o Curitiba, e em contrapartida todos os adversários tiveram um compromisso no meio de semana, ou seja, o Vasco teve sempre mais tempo para treinar, se preparar, enquanto o outro sempre jogou trepado em outra partida. Então, aonde está o erro? Qual é a avaliação que você faz em relação à montagem do elenco também ao trabalho do Barbieri? Obrigado. Joel, é um momento muito fácil de apontar dedo, né? Então, eu até entendo a sua pergunta, mas não vai ser eu que vou apontar esses dedos. Eu estou aqui hoje para exteriorizar ao torcedor do Vasco que eu concordo com algumas críticas, sim. Óbvio que sim. A gente está aqui todo dia. A gente trabalha todos os dias aqui dentro do clube e a gente conhece a nossa realidade e a gente conhece o nosso trabalho. As críticas construtivas a gente as aproveita e estamos as aproveitando. Quando eu digo de correção de rota, é porque a gente não queria estar nessa situação na tabela. A gente teve jogos, 2 principalmente, que a gente deveria ter tido um resultado diferente, um resultado de vitória. Esses jogos seriam cruciais nessa minha entrevista hoje, nesse momento de análise da tabela do Vasco, da classificação do Vasco. 2 jogos. E a gente entende que o momento, apesar de ruim, ele é bom para que a gente possa olhar internamente e fazer diferente, para colher resultado diferente. Então, esse dedo não vai ser apontado para uma pessoa só, esse dedo está sendo apontado para o clube como um todo, de todo um processo que o clube está vivendo, que é um processo novo, que é uma nova era, sim. A gente tem 5 meses de um retorno numa Série A, após 2 anos numa Série B, de um início de um investimento que nunca foi feito na história do Vasco, e é importante dizer que esse investimento foi feito de acordo com o orçamento que foi aprovado e foi entregue ao futebol. Um orçamento que foi suficiente para montarmos este elenco que está aqui hoje. Um orçamento que nos permitiu fazer 8 compras de atletas, 8 compras de ativos, que estão sendo bastante utilizados e usados em termos de minutagem e de titularidade, com talvez exceção de um até então, mas que 8 jogadores comprados para serem titulares num curto e médio prazo dentro do Vasco. E esse valor que foi usado, ele nos atendeu na montagem do elenco que hoje se encontra aqui. E como eu sempre procurei dizer nas entrevistas, e tem gente que gosta de buscar entrevista também, pode buscar todas. Eu sempre disse que a gente quer ser competitivo e fazer um ano sólido. E o elenco está sendo montado, que ainda é um elenco em construção, que não está 100% fechado, para ser competitivo. E se está faltando competitividade em alguns jogos, a falha é da montagem do elenco, sim, a falha é da parte técnica, sim, e isso vai ser corrigido internamente. Eu não estou aqui para me furtar de nenhuma responsabilidade do que é a minha pasta. Nenhuma. E que bom que eu tenho ainda a prerrogativa de fazer algumas coisas diferentes. Não me agrada um padrão do futebol brasileiro de anos e anos de troca de treinador num momento conturbado de resultado, sem que seja analisado o trabalho, sem que seja analisado perspectiva, sem que seja analisado o que pode ser feito internamente. Então, a decisão que vai ser de todos nós de refazer algumas rotas, ela passa pelo elenco, ela passa pelo dia a dia, ela passa pela parte técnica. E eu tenho convicção de que, com o que identificamos, conseguimos fazer diferente. A torcida do Vasco,
ela está machucada há pelo menos 20 anos. Eu, quando vim para o Vasco, quando eu vim trabalhar aqui, eu busquei ainda mais informações sobre o Vasco do que eu já tinha, do que eu já tive a minha vida inteira. E eu sei muito bem que são cerca de 20 anos de turbulência. E em 5 meses, depois desses 20 anos, a gente não vai ter um voo sem nenhuma turbulência. A gente vai ter. E nós estamos tendo a nossa turbulência. Então, a gente vai buscar estabilidade, a gente vai buscar continuar crescendo em termos de processo, projeto, montagem de elenco, parte técnica, força da camisa, e trabalho para isso não vai faltar. Não vai faltar. Vai ser incansável. Não tem problema com cobrança. Pode cobrar, que a gente vai entregar. Paulo, boa tarde. Emanuele Ribeiro, do GE. Globo. Você citou aí a questão de entrevistas antigas, de retomar falas antigas, né? A gente entende que a cobrança no momento é grande, não só por parte da torcida, por parte da imprensa também, obviamente, porque os resultados não estão sendo entregues dentro de campo, mas uma coisa que eu vejo na torcida principalmente é que ela está se sentindo iludida por uma expectativa que foi criada pela 777, pela SAF. Você, obviamente, não vai responder pelo que outras pessoas falaram, né? Mas a gente teve falas do Josh falando sobre equiparar o orçamento com o Flamengo no próximo clássico, que já aconteceu no Campeonato Carioca. Teve a fala do Abel, que o torcedor não ia sofrer mais. O próprio Luiz Melo também, sobre a mudança brusca na qualidade do elenco. E sobre o que você falou, eu queria que você comentasse em cima disso, que é uma coisa que tem circulado muito nas redes sociais, que a gente também já citou lá em matéria no GE. Globo, que é a questão da formação do elenco e do número. Você citou que até abril, no início do Campeonato Brasileiro, você gostaria de ter 80%, 90% do elenco formado. A gente vê hoje que o Vasco realmente fez um investimento legal, até o Jair ali, eu digo, e o Pedro Raul na frente, o Vasco investiu realmente forte, né? A gente vê um time se formando, mas faltaram peças principalmente para o meio de campo, para o ataque. Eu acho que é nisso que o Vasco está sendo prejudicado, digamos assim, em campo hoje. Então, você acha que esses 80%, 90% que você falou lá atrás, ele foi atingido antes do campeonato? Não foi atingido? Por que não? E outra fala que você disse, até para o amigo aqui, o Flávio Dias, foi que o elenco sustentaria bem a Série A. Tudo bem, são 8 rodadas apenas, né? Mas a gente está vendo um Vasco que não está conseguindo reagir, mesmo com essas cobranças internas e com essa perspectiva de melhora para frente. Então, você acha que nessa questão do elenco, o que você falou lá atrás, isso se concretizou? Obrigada. Vamos lá, Emanuele. Você já me respondeu, até te agradeço, sobre a questão de expectativas em relação a falas que não são minhas. Eu não vou entrar nisso. Tá? Eu quero que a gente entenda os processos. Eu estou aqui para defender o Vasco, defender o projeto, defender as falas que eu tive com vocês mais de uma vez. E não tem problema em relação a isso. Mas muita gente criou expectativas acima da realidade. E é mais uma forma, talvez, de machucar o torcedor do Vasco. Iludir e criar algumas fantasias. E não necessariamente estou dizendo sobre frases ditas dentro de um contexto nosso de grupo. Mas pessoas externas ao processo também criaram expectativas altas de uma realidade que não é de uma hora para outra que a gente consegue alcançar. Eu não vou aqui citar nome de clube nenhum do Brasil, que eu vim aqui para falar do Vasco, e eu gosto de falar do Vasco. Só que existem clubes que o projeto demorou 4, 5, 6, 7 anos para alcançar as expectativas criadas também nos torcedores desses clubes, de camisas igualmente fortes dentro do futebol brasileiro. A nossa montagem do elenco, do valor que foi investido, que eu não vou abrir o valor, mas vocês mesmos já citaram algumas vezes,
Alguns escapam um pouco dos números, mas, em média, acabam acertando. E o torcedor do Vasco precisa entender isso. O valor investido na primeira janela dessa nova era do Vasco é o mesmo valor que alguns clubes pagam em um só jogador. Em um só. E a gente investiu em 8. Eu tenho muita segurança nesses 8 jogadores contratados e comprados. Eu faria novamente a compra de todos eles. E eu acredito que eles são uma coluna, uma espinha, uma base de um elenco que está em formação. E quando eu falei dos 80%, 90%, eu vou ficar com 80%. A gente montou 80% do elenco que a gente queria, dentro das condições que a gente teve para fazê-lo. E a conta é fácil. Num elenco de 32, pode pegar 30, pode pegar 32, 33. Se você pegar 30, para ficar mais fácil a conta, 20% são 6. Então, quando você tem 80% do elenco e diz que estão faltando 20%, está falando de 6 jogadores. Não estou dizendo que serão contratados 6 jogadores, nem que serão contratados 5, 4, 10. Mas os 80% eu reafirmo que a gente conseguiu cumprir. A gente consegue competir, sim, na Série A com esses 11 jogadores que estavam se desenhando, e foi essa a entrevista que eu dei, dizendo que esse time titular sustenta a Série A. Eu reafirmo isso também. A gente está na 8ª rodada. E, obviamente, que a gente não vai manter o que estava sendo feito da mesma forma para provar que a gente estava certo. A gente vai mudar. A gente vai mudar. A gente não quer ter razão, a gente quer ser feliz aqui. A gente não quer ter razão. A gente quer só acertar o rumo. Então, em relação à porcentagem, à montagem, acrescenta-se o uso da base. E é importante falar disso. O Vasco sempre valorizou a base. A história do Vasco é de valorizar.